Olá, seja muito bem-vindo, você conectado em flashscore.com.br e também através do nosso canal do YouTube. Chega deixando o seu like, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal, porque nos embalos de sábado à noite, Neoquímica Arena, Corinthians e Bahia é o nosso cardápio, a nossa atração para bater papo com você. Antes, reforço o convite, porque pinta na tela o QR Code bem aqui no cantinho, para você deixar aí o seu celular ligado, escanear, e aí, meu amigo, ter muita informação e 0800 na palma da sua mão. Edu, um Corinthians em recuperação, podemos dizer assim, tentando uma recuperação no Campeonato Brasileiro, e um Bahia que vai muito bem. Obrigado, hein, Edu? Tudo bem? Tudo bem, sim, Fábio. Abraço para. Não, vai ser um jogão, sem dúvida alguma. Corinthians e Bahia tem tudo aí para ser um dos grandes jogos, né, deste final de semana aí no Campeonato Brasileiro. Já não dá nem para falar que é início do segundo turno e tal, porque a tabela tá uma confusão, né? Tem gente que já jogou todo o primeiro turno, tem gente com 2 jogos a menos, um jogo a mais, enfim, tá complicado. Mas sem dúvida, como você disse, né, o Corinthians principalmente, e depois de passar pelo Palmeiras na Copa do Brasil, vem aí embalado, né, para essa segunda metade do ano, vamos dizer assim, né? Claro que a Copa do Brasil vai voltar só mais para frente, então agora o Corinthians centra ali todas as suas atenções no Campeonato Brasileiro. Só que, Fábio, tem um problema. O Corinthians em casa, ao contrário de outros anos, né? A gente tem já até a tela aí para mostrar do Timão. O Corinthians não vem fazendo bons jogos, não vem pelo menos somando muitos pontos em casa, né? No Campeonato Brasileiro, por exemplo, o desempenho na presença da Fiel é só de 56%. É um número muito pequeno, muito baixo, se a gente for comparar com os anos anteriores. São 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O Corinthians já perdeu mais esse ano do que o Campeonato Brasileiro passado inteiro, em casa, né? Então isso é um sinal de alerta, né, para o Dorival Júnior e os seus comandados. O Corinthians que, de trás para frente, empatou com o Fortaleza em 1-1, empatou com o Cruzeiro 0-0, aí perdeu para o Red Bull Bragantino por 2-1. Isso tudo jogos em Itaquera, né? Empatou com o Vitória e 0-0 e ganhou do Santos por 1-0, né? Os últimos jogos do Corinthians em casa. Então, isso é uma coisa que o Corinthians vai precisar começar a resolver, né? E vamos ver se agora, depois, principalmente aí, dessa classificação muito comemorada, classificação dá para dizer até quase heróica, né? Diante do Palmeiras, o segundo jogo na casa do rival, né? O Palmeiras com um time melhor, né? Com mais investimento, enfim. Então, vamos ver se isso acaba contaminando positivamente o Corinthians também no Campeonato Brasileiro, né? E aí tem a foto do Yuri Alberto, porque essa é uma peça importante do Corinthians, né? O Yuri Alberto que está voltando ao timão, podemos dizer assim, não tem feito ainda boas partidas, não tem feito gols, principalmente, mas sempre mostra muita entrega, né? Então, ele acho que é um ícone aí dessa equipe do Corinthians, né? O Corinthians, quando consegue juntar, né, transpiração com inspiração, acaba dando muito certo. Isso historicamente, né? A torcida do Corinthians, inclusive, gosta de times assim, que são guerreiros, né? Realmente, que brigam pela bola a cada segundo, a cada minuto. E é claro também que aí tem a má notícia, né? Que o Corinthians não vai ter o Memphis aí nas próximas rodadas, que está machucado. Vai demorar um pouco aí para o Memphis agora voltar aí para o timão. Ele e o Carrídio, né? São 2 faltas, o Carrídio, esse aí só volta ano que vem. Infelizmente, ele sofreu uma contusão, já até operou, né? Sofreu uma contusão gravíssima. O Carrídio que vinha fazendo bons jogos, principalmente ali no meio-campo, né? Jogando pelas laterais. É um jogador bastante interessante que realmente vai fazer falta. E aí o substituto imediato dele, né? Deve ser o Bidon. Bom, do outro lado, o Bahia, Edu. Depois a gente volta a falar um pouquinho mais do Corinthians. O Bahia vem numa arrancada dentro do Campeonato Brasileiro, apesar da reclamação do torcedor. Ah, não tá jogando tão bem assim, podia jogar melhor, investimento é pesado. O time é o 4º colocado no Campeonato Brasileiro, se acaba hoje, está na Libertadores. Os últimos 5 jogos, 2 vitórias e 3 empates, ou seja, fez 9 pontos em 15 disputados.
Será que o Rogério Ceni não tem realmente aquele laço com o torcedor baiano, como tinha no torcedor do Fortaleza? Então, isso é uma boa pergunta, viu, Fábio? Porque assim, o torcedor do Bahia está muito exigente, né? Ou realmente as coisas precisam ser melhor transmitidas, né? Por parte do Rogério Ceni, por parte da diretoria, enfim, porque assim, no meu modo de ver, o Bahia vem fazendo um excelente campeonato brasileiro, né? Agora, é claro que se a gente for analisar dentro de alguns jogos, e o próprio Rogério Ceni falou disso na coletiva pós-jogo, e a gente está vendo aí o gráfico de pressão entre Bahia e Fluminense, 3-3, foi um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro até aqui. Porque é isso, o Bahia, dentro dos jogos, em alguns momentos, está dando mole demais. Isso é uma coisa que realmente precisa ser corrigida, né? Inclusive, a gente vê o gráfico de pressão na parte de cima em azul o Bahia e na parte de baixo em vermelho o Fluminense. Você vê, os 3 gols do Fluminense foram em momentos que o Fluminense estava pressionando mais o Bahia. Ou seja, em alguns momentos do jogo, às vezes um intervalo pequeno ali de 15, 5 minutos, 10 minutos, o Bahia parece que dá uma pane, toma o gol e tal, e aí tem que correr atrás novamente do resultado, né? Inclusive, esse jogo foi muito característico disso, né? Porque a gente teve o Bahia saindo, ou melhor, o Fluminense saindo na frente, o Bahia virou, aí o Fluminense fez a virada, o Bahia teve que correr atrás do empate no final, e ainda quase ganhou o jogo no finalzinho, né? Teve uma chance muito clara de fazer o 4-3. Então é isso, o Bahia precisa estar ligado, né? Os 100 minutos, né? Que tem uma partida hoje, 105 minutos, porque é isso que está faltando. Muitas vezes parece que dá um apagão, dá uma pane aí no time do Rogério Ceni, mas o Rogério Ceni é muito inteligente, entende muito de futebol, ele mesmo já diagnosticou isso, inclusive ele deixou transparecer isso na coletiva pós-jogo, né? Então, tirando isso, o Bahia tem feito bons jogos, com a bola no pé, jogando direitinho, tentando envolver o adversário, né? Fazendo volume de jogo. Vai ser um jogo muito interessante, porque o Corinthians, claro, em Itaquera, né? Como a gente já disse, como a gente já mostrou os números, o Corinthians precisa ser mais protagonista jogando em casa, né? E aí uma partida contra o Bahia é uma oportunidade única para o Corinthians conseguir fazer o seu mando de campo. Mas, por outro lado, o Bahia joga para frente, joga de forma ofensiva, né? E esse tem sido o DNA não só do Bahia, mas do Grupo City como um todo, né? Inclusive, existe uma norma interna no Grupo City que os treinadores que assumem os clubes que fazem parte do conglomerado City aí precisam realmente jogar para frente. Não pode ser treinador retranqueiro, não, senão perde o cargo, né? Perde o trabalho. Então, assim, vai ser um jogo muito interessante, porque é isso, eu não vejo outra forma. Corinthians vai para cima e o Bahia vai querer jogar o jogo também. E o gramado, né, o Química Arena ajuda demais, né? O futebol desses dois times que são times técnicos, né? Times que sabem construir com a bola nos pés. Até mais o Bahia do que o Corinthians, mas... Verdade. E na última segunda-feira, o Corinthians anunciou a chegada do Vitinho. Em meio a tantos problemas financeiros, o Corinthians anunciou a chegada desse atacante formado pelo Botafogo, estava jogando na Arábia, ele que passou também pelo Flamengo. O que esperar do Vitinho, que estava livre no mercado? Se vai para o jogo ou não, enfim, mas o que esperar dele? É uma boa aposta, viu, Fábio, do Corinthians no Vitinho, porque o Corinthians não tem esse jogador de velocidade pelas beiradas do campo, né? Não tem essa característica no seu elenco. Então, isso pode ser realmente muito importante, né? Dá para imaginar, por exemplo, o Garro jogando no meio-campo do Corinthians, lançando o Vitinho pelas beiradas, né? Em transição, em jogada de velocidade. Eu acho que é uma boa aposta, porque se ele chegar a se integrar realmente ao elenco, né, ele é um bom jogador, um jogador bastante com muitas qualidades, né, um jogador que entrega bastante. Realmente o Vitinho pode ser um nome importante aí para esse time do Corinthians, até de destaque, porque, é claro, né, depende muito do jogador também, né, se envolver porque quando ele quis, no Flamengo principalmente, ele jogou bem, fez excelentes partidas o Vitinho com a camisa do Mengão, né? O Flamengo ele sofreu porque ele chegou com uma contratação mais cara à época da história do Flamengo, por mais de 40 milhões de reais. Então a comparação é, mas tá só entregando isso, maior contratação da história e tal, ficou um peso em cima dele.
e ele não conseguiu render. Lembrando que o Corinthians tinha buscado ainda o Biel, que acabou indo para o Atlético Mineiro, e tentou o Vitor Sá, que está no Krasnodar da Rússia. Mas também concordo contigo. Reforço importante que vai agregar, não sei ainda a condição física dele, porque ele já estava de férias há algum tempo, mas é um jogador que assinou até o final de 2026, vai ser útil. Agora, não me pergunte como é que o Corinthians vai pagar, né? Exatamente, aí tem esse outro problema, né? O Corinthians que acabou de perder o seu presidente, né? Sofreu um impeachment, né? Pela votação votação democrática ali dos sócios, enfim, agora vai ter uma nova eleição, vamos ver como que a coisa vai se desenrolar, né? E lembrando também, né, Fábio, que se a gente for olhar a tabela do Campeonato Brasileiro, o Corinthians está lá na parte de baixo da tabela, né? Está na 13ª posição, né? Enfim, ali meio no meio da tabela, vamos dizer assim. Então precisa realmente somar pontos, principalmente em Itaquera, né? Isso é uma lição de casa fundamental que o Corinthians não pode esquecer, né? Edu, forte abraço e até a próxima, amigo. Valeu, Fábio. Abração. Até mais. Valeu. E vai ser um grande clássico, hein? Sábado à noite, às 9, na Neoquímica Arena. E você é o nosso convidado aqui na Flash Score. Nosso aplicativo, claro, tem a transmissão e tem muita informação, muita estatística para você se divertir. Campeonato Brasileiro, claro, é aqui com a Flash Score. Tchau, tchau.